Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Nesse vídeo eu vou fazer mais uma resenha de um livro. E esse livro que eu vou comentar hoje, ele chegou às minhas mãos através da generosidade e da gentileza da própria autora que me enviou o livro. E eu quero retribuir essa gentileza divulgando o livro aqui no canal, não só pela gentileza, mas também pela qualidade que o livro possui. Trata-se do livro #Esse Futuro Não, da jornalista e escritora Fátima Giglioli, que vocês estão vendo aparecer aqui e que está aqui, na minha mão. Eu fiz questão de colocar #Esse Futuro Não, não só porque é o título original do livro, mas porque já vai dar a vocês a ideia de que o livro vai tratar. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho da autora. A Fátima Giglioli, ela é jornalista, formada pela PUC de Campinas e, enfim, mantém blog, rede social, sempre falando de literatura, participa de vários eventos literários. E esse é o segundo livro que ela escreve. O primeiro é um livro-reportagem sobre o alcoolismo. E aí, eu quis fazer essa introdução sobre a autora para que a gente entenda um pouco a dinâmica que é proposta nesse livro, #Esse Futuro Não. O livro é um livro de ficção que vai contar a partir da história da Luísa e do Tom, dois jovens, como é que estaria a situação do Brasil no ano de 2040. Então o livro se passa no Brasil de 2040. E o Brasil de 2040 é um país distópico. E o que a Fátima faz, que eu acho muito legal, é que ela pega dados da realidade atual do Brasil para criar uma distopia ficcional. Então ela junta elementos da realidade e da ficção de uma maneira muito interessante nesse livro, trazendo realmente dados e projetando o que pode acontecer no Brasil daqui a 19 anos a partir das coisas que estão acontecendo agora. Então esse é o pano de fundo da história do livro #Esse Futuro Não. Bom, como eu disse, a história conta a vida, uma passagem da vida da Luísa, uma jovem universitária que é acometida por um mal súbito. Ela perde a voz, ela não consegue falar e também não consegue escutar. E essa perda de voz da Luísa, logo no início da história, já é um primeiro símbolo já é uma primeira ponte entre o nosso presente e esse futuro distópico projetado no livro, a partir da ideia de que estamos todos perdendo a nossa voz. E aí ela é ajudada o tempo todo, ela é auxiliada o tempo todo, ela é acompanhada o tempo todo por um grande amigo, o Tom, que é um colega de faculdade dela, e que depois vai se revelar o grande amor dela. Então essa é a história. Percebam, uma história comum, uma história simples, mas que traz então esse pano de fundo desse país distópico. Um Brasil de 2040 onde a comida está muito escassa, a água está muito escassa e a liberdade está muito escassa. As pessoas não têm o que comer, as pessoas mal têm trabalho, as pessoas não têm liberdade, a vida é totalmente controlada através de celulares. Então é uma distopia realmente um pouco assustadora, mas também com um pé na realidade. E isso eu acho que é a característica que para mim é mais marcante nesse livro da Fátima, que é o quê? À primeira vista, o livro pode mostrar uma certa desconexão entre a nossa realidade e esse futuro projetado a médio prazo, né? Um prazo de 19 anos. E por que eu falo essa desconexão aparente? Porque
o Brasil que ela projeta para a gente daqui a 19 anos é realmente muito assustador. E aí, a partir dos dados de realidade que a gente tem agora, 2021, e a projeção desse país distópico em 2040, existe aí uma distância muito grande que o tempo curto de 19 anos não explica muito bem essa dinâmica. Quer dizer, a gente não entende muito bem como é que disso que a gente reconhece como realidade agora, a gente vai chegar naquele país tão assustador em 2040. Só que aí, se a gente analisar com mais profundidade o livro, essa aparente desconexão me parece um estilo e uma proposta da autora. E aí eu quero fazer um paralelo. O que eu acho que a Fátima faz é um pouco parecido com o que os pintores expressionistas faziam, né? Eles davam pinceladas fortes na tela, a imagem, num primeiro momento, aparecia muito distorcida, e cabia a nós, espectadores do quadro, né, que estávamos vendo o quadro, a partir da nossa imaginação e a partir da nossa sensibilidade, constituir uma imagem a partir dessa imagem distorcida, a partir dessas pinceladas fortes. Quase como se a gente construísse na nossa cabeça essas imagens a partir de manchas e de pinceladas fortes. E aí a imagem que a gente vai construir na nossa cabeça vai depender da gente. E eu acho que é um pouco isso, eu acho que essa aparente desconexão que eu falo que é uma proposta da autora, nos leva a isso. A gente pega essas pinceladas de realidade que são pinceladas muito fortes e muito seguras da nossa realidade atual, né? A Fátima, como jornalista que faz questão de lidar com dados muito precisos e muito importantes da nossa realidade, só que dados fortes. Então essas pinceladas fortes da realidade atual e as pinceladas fortes desse futuro distópico projetado para daqui a 19 anos, que como eu disse, aparentemente estão em lugares diferentes, se juntam na nossa cabeça para que a gente crie, então, esse caminho de como nós conseguimos chegar até lá, como nós conseguimos ir para um lugar tão assustador quanto esse Brasil distópico que ela nos coloca em pinceladas intensas nesse livro. Então eu acho que essa proposta da Fátima de deixar essas lacunas entre a nossa realidade atual e essa distopia profunda que nós podemos viver ou não daqui a 19 anos, essas lacunas, elas são preenchidas pela nossa sensibilidade, pela nossa imaginação, pela nossa visão política, enfim, pela nossa postura diante do que está acontecendo agora e diante da própria vida. Então eu acho que isso acaba sendo um ganho precioso para esse livro da Fátima, e foi o que me chamou bastante atenção nessa narrativa, que é uma narrativa curta, é um livro curto, de uma leitura muito agradável, né, muito rápida, fácil não no sentido simplificador do termo, mas fácil no sentido de fluente, de gostoso de ler, né? A gente lê esse livro com uma fluência muito grande. E tem uma parte do livro que eu queria destacar, sem tentar dar muito spoiler, porque é isso, né? É a história da Luísa e do Tom, que são amigos, mas na verdade são apaixonados um pelo outro, enfim, essa coisa toda. Eu não vou falar muito mais para não dar spoiler. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal no livro, que é o seguinte. Existe um momento da história em que a Luísa e o Tom resolvem falar, assumir um para o outro que estão apaixonados um pelo outro, que amam um ao outro. E é um momento em que eles estão separados geograficamente, eles estão em lugares muito distantes
um do outro pelas vicissitudes da vida de cada um, que quando você lê o livro você vai entender. E aí, é um conjunto de capítulos, que vai, se eu não me engano, do 43 ao 48, um conjunto de 5, 6 capítulos, em que eles então vão, além de contar o que eles estão passando em cada um desses lugares que eles estão, eles vão aos poucos assumindo um para o outro esse amor que existe entre eles. E é muito interessante porque esses capítulos são escritos em forma de cartas. Cartas que a Luísa manda para o Tom e que o Tom manda para a Luísa. E são as únicas cartas que tem. Então você tem toda uma narrativa num determinado estilo, né, que é o estilo de, vamos dizer assim, de jornalismo ficcional ou de ficção jornalística, enfim. Mas você tem toda uma narrativa num estilo, aí quando chega nesta parte, você tem uma interrupção dessa narrativa e você tem 5 ou 6 capítulos que são cartas que um vai trocando com o outro e depois desses 5, 6 capítulos volta a narrativa. E é muito interessante, por quê? Porque ela nos mostra um mundo onde os sentimentos são tolhidos, são censurados, as ideias são censuradas, a liberdade é censurada. E aí ela pega um sentimento tão precioso como o amor e coloca numa espécie de redoma, né? É quase como se ela estivesse protegendo o amor dos dois neste período do livro, nesse período da história, colocando através de cartas. Então é muito interessante ver como essa parte, quase essa caixinha, né, protegida dessa parte da história, onde vai ser revelado o amor dos dois, né, de forma explícita, que já é apontado antes, mas vai ser revelado pelos dois, né? É um momento até de refresco da história, né? de alento da história, quase um aconchego nesse país tão assustador que virou o Brasil. Ela faz isso em forma de cartas. Eu achei isso muito interessante. Então é quase como se tivesse um outro livro dentro do livro. Um pequeno livrinho, um pequeno livreto, protegido de toda aquela coisa assustadora, né, do país, que vai falar de amor. Então isso também para mim é uma sacada muito interessante e muito inteligente da Fátima na escrita desse livro. Então é isso, eu recomendo a todos, quem quiser adquirir o livro, né, hashtag esse futuro não, e eu faço questão sempre de dizer a hashtag, né, acho que agora vocês entenderam por quê. Hashtag esse futuro não, quem quiser adquirir esse livro, no comentário, na descrição do vídeo, tem lá as redes sociais da autora, enfim, tem lá como você conseguir chegar desse livro, tá bom? Ele foi publicado pela Soul Editora, então também tem aí os contatos, o site da editora, tal, para quem quiser adquirir, certo? É isso. Hashtag esse futuro não, de Fátima Giglioli. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, os comentários são muito importantes. Divulguem o canal para as pessoas que vocês conhecem, para a gente aumentar cada vez mais o nosso público e conseguir alcançar cada vez mais pessoas com essa coisa de divulgar a literatura e a arte de uma maneira aberta, de uma maneira sincera e de uma maneira cuidadosa, como a gente tem tentado fazer, tá bom? E quero agradecer não só a Fátima, ao Maurício Limeira também, que eu já fiz uma resenha de um livro dele, ao Anderson Borges, que eu também já fiz uma resenha de um livro dele, que gentilmente me mandaram os livros para que eu leia. Eu adoro isso, então eu queria agradecê-los mais uma vez por essa generosidade, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.